E eu convido a igreja que abra 2 Coríntios 5,17, um texto bastante conhecido, mas que nos proporciona lições preciosas para nós como povo de Deus. 2 Coríntios 5, apenas o verso 17, eu convido a igreja, vamos ler juntos a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 17. Leiamos, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, como é bom poder louvar o Teu nome, engrandecê-lo, com louvores, com cânticos, orações, e também, ó Pai, expondo a Sua palavra. Ó Pai, que a Sua palavra, de fato, penetre o nosso coração, sensibilize a nossa alma, para continuarmos, ó Pai, a jornada que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, os seus filhos. Fale ao nosso coração nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo oferece muitas promessas de mudanças, de transformações na vida, através de filosofias, psicologia, autoajuda, dinheiro, fama. Mas nenhuma transformação profunda e duradoura pode ser realizada sem Cristo. Essa é a grande verdade. Somente Jesus tem o poder de operar mudanças reais e eternas e completas na vida de uma pessoa. Ninguém pode mudar ninguém perfeitamente, mas Jesus pode. E para enfatizar isto, irmãos, Paulo escreve 2 Coríntios, durante a sua terceira viagem missionária para a igreja de Corinto. Corinto, que era uma cidade grega, muito influente no seu tempo, rica e culturalmente diversa, mas imoral, idólatra. E a igreja de Corinto também, irmãos, nesse contexto de imoralidade, idolatria, a igreja de Corinto enfrentava divisões, pecado entre os seus membros, confusão teológica. E Paulo escreve 2 Coríntios para encorajar, corrigir a igreja diante desse contexto. E o capítulo 5, irmãos, quando chegamos no capítulo 5, Paulo expõe. Depois de analisar todo esse contexto, Paulo expõe, ao considerar imoralidade, idolatria na cidade, e divisões, pecados entre os membros, confusão teológica, Paulo expõe sobre a necessidade de reconciliação e esperança da ressurreição. E, sobretudo, nova identidade em Cristo, no verso 17. E Paulo, meus amados irmãos, é enfático em apresentar em nosso texto que em Cristo a pessoa passa a viver uma nova realidade espiritual. Através de Jesus Cristo, a pessoa passa a viver uma nova realidade espiritual e essa nova vida afeta a forma como ela se relaciona com Deus, consigo mesma e com os outros. Por isso, meus amados irmãos, que o nosso texto é bastante enfático em apresentar mudanças que Cristo faz. Eu gostaria, meus amados irmãos, de tratar sobre as mudanças que só Jesus Cristo pode oferecer. E a primeira delas, Jesus oferece vida. Amém, irmãos? Jesus oferece vida, de morto para vivo, a regeneração.
Por isso que Paulo, com a mesma ideia, no mesmo sentido, escrevendo aos irmãos de Éfeso, Paulo vai dizer em Efésios 2, 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, o fato é que todos nascemos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nascemos espiritualmente mortos por causa do pecado. Por isso que Paulo também, quando escreve em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nenhum esforço humano pode trazer vida espiritual. Nenhuma força humana, nenhuma tentativa humana. Somente Jesus nos dá vida através do novo nascimento. Isso nos faz lembrar, irmãos, do episódio quando Nicodemos chega até o Senhor Jesus. Nicodemos, que era um dos principais dos saduceus, chega até Jesus e começa a dialogar com Jesus a respeito de alguns sinais. E logo Jesus percebe que a maior necessidade de Nicodemos não é interagir, dialogar a respeito de conceitos teológicos, e sim de uma vida nova, de uma grande transformação, de um novo nascimento. E Jesus vai dizer em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vida nova, irmãos, vida com Cristo, é uma das mudanças que só Jesus pode oferecer. Nós lembramos, irmãos, de alguém que estava morto. O filho pródigo estava morto, longe do Senhor. Estava morto e foi trazido de volta à vida pelo amor do Pai. Nós também lembramos, irmãos, na história da nossa igreja, a história da igreja cristã, o exemplo de Agostinho de Hipona. Quando lembramos de Agostinho de Hipona, irmãos, lembramos de dois momentos importantes a serem citados. Primeiro, Agostinho de Hipona, antes da vida nova em Cristo Jesus, era um pecador, estava morto, estava atolado no pecado. E a história diz, irmãos, que Agostinho de Hipona, antes de aceitar a Cristo, ele rejeitava a Bíblia, tinha uma vida cheia de vaidades, tinha muitas relações amorosas antes do casamento. Agostinho de Hipona era orgulhoso por ser alguém de excelente retórica. Mas quando, irmãos, ele converte, foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, ele passa a ter vida, foi transformado pelo poder do Evangelho, e uma nova vida abrilhantou-se diante dele. Ele passou a ver Cristo com os olhos da alegria. Ele passou a viver com prazer. Ele passou a brilhar a figura de Cristo entranhada na sua vida. Meus irmãos, o fato é que muitas pessoas podem frequentar a igreja, ter uma vida socialmente, moralmente, eticamente correta, mas ainda está espiritualmente morto. O fato é que Jesus pode abrilhantar sua vida através do novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Somente o encontro real com Cristo traz vida verdadeira. Isso nos faz, irmãos, refletir a respeito da nossa vida e fazer uma pergunta e tentar respondê-la de todo o coração. Como está a minha vida com Deus? Quais são as minhas reais necessidades? Eu estou vivo, o que significa Jesus Cristo já faz parte da minha vida? O fato, irmãos, que essa primeira mudança extraordinária só Jesus pode oferecer, só Jesus pode oferecer vida para aquele que está morto. Mas uma segunda lição que aprendemos, irmãos, a respeito de mudanças que só Jesus pode oferecer na vida do pecador, é justamente Jesus concede liberdade. De escravo para livre. A libertação de pecados, lembrando do nosso texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Uma outra mudança que Jesus oferece, além da vida, Jesus oferece liberdade. Liberdade. João 8,36. Você conhecemos esse texto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados irmãos, o pecado escraviza, aprisiona. Por isso que a palavra de Deus diz, em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. Tentativas humanas não podem nos libertar completamente, só Jesus pode quebrar as correntes do pecado. Por isso que a palavra de Deus ainda diz em Romanos 7, quem me livrará do corpo desta morte? Só Jesus pode quebrar as correntes do pecado. Isso nos leva, irmãos, a uma história impactante no Novo Testamento, o endemoniado gadareno, possesso de espírito imundo. Nada impedia a força do diabo na vida desse homem. Mas quando Jesus, irmãos, interfere, age, Jesus o liberta completamente, totalmente das correntes do pecado, das amarras do diabo. Ele foi livre, ele foi liberto. Era escravo de demônios, mas Jesus o libertou completamente. De escravo do diabo, tornou-se livre em Cristo. Essa história também nos leva, irmãos, a uma outra história na igreja cristã. A história de John Newton. John Newton era traficante de escravos, utilizava o fato de ser comandante de um navio negreiro, e ele traficava escravos para a América. Ele achava, John Newton, por não ser escravo, que estava livre, mas era escravo. O escravagista achava que estava livre, mas, na verdade, ele era escravo do pecado. Mas a história diz, irmãos, que quando a sua vida foi redimida pelo sangue do Cordeiro, ele se tornou uma nova pessoa. Aí, de fato, verdadeiramente se tornou livre. Formou-se pastor anglicano, tornou-se abolicionista, e ele escreveu, irmãos, um dos cânticos mais lindos que conhecemos. Amazing Grace, maravilhosa graça. Eu gostaria, irmãos, de ler a tradução de maravilhosa graça, ou graça maravilhosa. Graça maravilhosa, qual um doce som, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus medos. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que eu acreditei. Por muitos perigos, trabalhos e armadilhas, já passei. Essa graça me trouxe seguro até aqui. E a graça me levará para casa. O Senhor prometeu bem para mim. Sua palavra garante minha esperança. Ele será meu escudo e porção, enquanto a vida durar. Quando estivermos lá, por 10.000 anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos. Meus amados irmãos, que coisa linda! Alguém que era escravagista, alguém que de fato estava na condição de escravo do pecado, agora livre, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, passa a cantar, passa a dizer, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo transformou a minha vida de uma maneira especial. Não há nada melhor do que o céu, não há nada melhor do que a eternidade, não há nada melhor que Jesus.
Existem muitas formas de escravidão. Vícios, medo, culpa, imoralidade. Jesus não apenas perdoa, mas também transforma e liberta. Em Cristo, a liberdade, a vida. Sem Cristo, só escravidão de pecado e morte. Por isso, meus amados irmãos, o tempo todo a palavra de Deus está desafiando você, desafiando a mim, a refletir como está a nossa vida com Deus. Porque há mudanças na vida que só Jesus pode fazer. Entre elas, vida, liberdade. Mas também, meus amados irmãos, além da vida e da liberdade, uma outra mudança que só Jesus pode oferecer. Jesus nos torna filho. Jesus nos torna filho. Paulo, quando escreve aos Romanos 8,15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Abba, Pai. Irmãos, o fato é que o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, deixa muito claro isso. O pecado separa o homem de Deus. E em Cristo somos adotados na família de Deus. Isso nos remete, irmãos, à história de Zaqueu. Em Lucas 19, um pecador que precisava de vida, liberdade, quando ele foi resgatado pelo Senhor, foi impactado pela presença transformadora do Espírito Santo. Zaqueu deu provas de uma nova vida com Cristo, deu provas de que foi liberto. E agora Jesus diz: olha, a partir de agora você se tornou um filho. Passa a pertencer à família de Abraão. Agora você, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é filho. Passamos de inimigos para filhos amados. Há uma história no Velho Testamento, em 2 Samuel 9, a história de Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, que é um símbolo da adoção. Essa história, meus amados irmãos, é interessante porque Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, nasceu aleijado. Ele era aleijado de ambos os pés. E mesmo sendo filho de Jonatas, neto de Saul, por ser aleijado, era visto de forma diferente, era rejeitado. Só que de rejeitado a filho, ele se tornou o filho de Davi, porque Davi disse o seguinte: traga Mefibosete para minha casa, eu vou adotá-lo. Ele vai morar comigo, vai comer da minha comida, vai morar na minha casa. Meus amados e queridos irmãos, somos filhos do rei. Somos filhos do rei. Quando Jesus entranhou em nós, mudou a nossa vida, nos tornamos filhos do rei. Filhos do rei. Eu sinto que sou filho do rei. Eu sinto que Jesus mora dentro do meu coração. Eu sinto que apesar de mim e apesar de nós, o Senhor nos aceitou de maneira extraordinária. Meus amados irmãos, muitos vivem com medo de Deus, tentando merecer o seu amor. Em Cristo temos a segurança e a identidade como filhos. Filhos. Mudanças, meus amados irmãos, que só Cristo pode fazer. Só Cristo pode proporcionar vida para o morto. Só Cristo pode
proporcionar liberdade para o escravo do pecado. E só Cristo pode nos adotar dessa forma, nos tornando filhos. Mas também, meus amados e queridos irmãos, depois de toda essa transformação que Cristo faz na nossa vida, de uma maneira extraordinária, maravilhosa, tremenda, ainda temos uma quarta lição que chama a nossa atenção. Uma outra mudança que só Jesus pode fazer. Jesus nos oferece, Jesus nos apresenta a nossa missão. A nossa missão. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que fala da necessidade de transformação, de nova vida com Cristo, a palavra de Deus também vai dizer, olha, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas você tem uma missão. Podemos lembrar daquele texto muito clássico, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Interessante, irmãos, que quando Jesus começa a escolher os seus apóstolos, ele começa a falar, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus não fala para qualquer pessoa. Jesus não apresenta uma missão para qualquer um. Jesus apresenta a missão para aqueles que tiveram vida, foram libertos e são filhos. E aqui, meus amados irmãos, estamos diante do povo de Deus, que tem vida em Cristo, foi liberto pelo poder do Senhor, se tornaram filhos de Deus e agora tem uma missão. Por isso que cantamos canções maravilhosas, como, por exemplo, do Inário, Novo Cântico. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Olha que lindo, irmãos. Deus oferece, Deus apresenta para nós uma missão. Sem Cristo estamos perdidos e sem um propósito verdadeiro. Jesus nos dá uma nova razão para viver e servir. Por isso que quando Jesus evangeliza a mulher samaritana, e logo depois que ela entende o Evangelho, entende também a sua missão. Imediatamente ela passa a pregar o Evangelho e ser uma bênção em Samaria. Meus amados irmãos, é assim que Cristo quer que façamos. Ao entendermos o Evangelho, ao sermos impactados com vida, com liberdade, com filiação, então devemos trabalhar, abraçar a nossa missão e pregar o Evangelho. Pedro, o apóstolo Pedro, de pescador comum, para o grande líder da igreja primitiva, passa a liderar a igreja do Senhor. Meus irmãos, Deus tem uma missão para você. Desde você aí que é novinho, já começando os primeiros anos de vida, Deus quer usar você. Deus quer usar você com outras crianças, para você falar de Jesus lá na sua escola. Deus quer usar você para você falar, olha, eu já conheço Jesus, eu sou novinho, eu tenho poucos anos, mas eu já conheço o Senhor Jesus. Você que é novinho pode falar até para os mais velhos, eu sou novinho ainda, mas Jesus mudou a minha história de vida. Talvez você ache que não consiga falar do Evangelho, transmitir a missão que Deus colocou no seu coração para pessoas poderosas, inteligentes. Pode sim. Porque aquilo que impactou o seu coração, você tem que transmitir ao outro. Porque Deus colocou uma missão. Pregue a palavra. Fale do Evangelho. Meus amados irmãos, Deus tem um chamado para cada cristão. Nossa vida deve ser usada para a glória de Deus. A transformação que Jesus faz não é superficial, é uma mudança total, uma mudança radical. E essa mudança que necessitamos, só Ele pode fazer. Não há esforço humano,
Não há habilidade humana que pode transformar um pecador. Não há nada que se possa fazer a não ser por meio de Cristo Jesus. Vida nova. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Só Jesus pode fazer isso. Por isso, meus amados irmãos, que Jesus, Ele fala à igreja de Corinto. Por isso que Jesus, diante de um contexto de imoralidade na cidade, de idolatria, diante de um contexto de divisão, de pecado entre os membros, de confusão teológica, Jesus vai... o texto foi endereçado a esta igreja. Meus irmãos, lembrem. E ao lembrar, comece a praticar. Jesus mudou a vida de vocês. Jesus transformou a vida de vocês. Largue de confusão teológica. Larguem os seus pecados anteriores. Larguem. Deixem de dividir. Por quê? E assim, se alguém está em Cristo, é uma pessoa nova, diferente, mudada. Essa mudança só Jesus pode fazer. Jesus mudou a nossa história de vida. Jesus nos concedeu vida, de morto para vivo, através da regeneração. Jesus nos ofereceu liberdade, de escravo para livre, através da libertação de pecados. Jesus nos torna filhos, de órfão para filho, através da adoção em Cristo. Jesus nos mostra a missão de perdidos para um propósito real e verdadeiro. Uma nova missão de vida. Meus amados irmãos, somos a igreja de Cristo. Deus nos plantou aqui, nesse lugar, nessa cidade, para expressarmos aquilo que de fato aconteceu no nosso coração. Vamos repetir juntos o texto que já sabemos de cor? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e conscientes das mudanças que só Jesus Cristo pode oferecer, vida, liberdade, filiação e missão, possamos caminhar até o dia de Cristo Jesus com fidelidade na nossa tarefa, na nossa missão de Cristo no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.